Se você acha que 365 dias já foi o livro mais polêmico que você já ouviu falar ou que você leu, meu amigo, você está muito enganado. Então, sem muita enrolação, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho para sempre receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto. Então, a série War and Peace, ela é composta por 7 livros, na verdade, um é spin-off, então até lá na numeração é 6,5, então são 7 livros. E aí, então, eu vou dividir os 2 primeiros nesse vídeo e aí depois eu vou vendo como vai o andar da carruagem. Mas eles são todos escritos com personagens diferentes, né? O primeiro e o segundo, né, tem como protagonista os mesmos personagens, mas os outros livros eles abordam outros personagens, mas que fazem parte de toda essa história. Então, gente, é uma coisa muito, mas muito doida e muito... Ai, é muito doido e muito perturbado, gente. Então, vamos lá pro primeiro. Então, o primeiro livro, ele chama This is War, Baby. E aí, ele vai ter a Bailey como protagonista. Ela ainda é menor de idade. E a Bailey, ela tem um namorado que se chama Brandon, não sei como se pronuncia. E ela tem um vizinho que chama Gabe. Esse Gabe foi muito amigo do pai dela e tal. Então vamos já, porque o livro já começa daquele jeito, né? Ela está lá com o namorado dela, quase chegando nos finalmentes, mas aí do nada surge alguém no quarto, espanca o namorado dela até desmaiar, e quando ela vê, é o Gabe. E ela, tipo, como assim, né, gente? E aí o Gabe, ele vai acabar batendo na Bailey pra ela desmaiar e sequestra ela. E aí é que começa. A mãe da Bailey, ela está bem doente, né? Ela precisa de dinheiro pro tratamento. E, enfim, aí a Bailey foi sequestrada, ela não entende o que tá acontecendo, nem nada daquilo. E nesse tempo que ela fica com o Gabe, ele a mantém de refém e ele vai iniciar ela, porque ela será vendida em um mercado, né? Então ela será vendida e ela ainda é virgem, ela ainda é inocente e tal. Então ela vai ser vendida e a função do Gabe é preparar ela para quem irá comprá-la. Então você pode imaginar que tudo de ruim com ela, de todas as formas inimagináveis, vão acontecer nesse livro. E é extremamente perturbado como as coisas vão acontecendo e a forma como ele faz as coisas com ela. E vocês já podem ter noção de tudo. Então, ele vai preparando ela para quando ela for ser vendida, porque ele quer que ela já esteja preparada, porque as pessoas que compram lá, né, as mulheres, elas não são pessoas boas, né? É um mercado escondido que ninguém sabe, só as piores pessoas desse mundo. Então, ele quer deixar ela já confortável com o que pode vir a acontecer a ela. Então, o Gabe, ele sempre teve atração pela Bailey, sempre gostou dela e sempre quis ter algo além com ela. Então ele fala pra ela que quando ela for vendida, logo ele vai encontrá-la e trazer de volta pra ele. Ele já é mais velho, viu, gente? Bem mais velho. Certo. Então, depois de todas as coisas horríveis que ela precisa passar, e tudo isso é descrito no livro, então, chega o dia dela ser vendida. E ela até tem uma conversa com o homem que tá lá, que a gente vê que ele tem prazer nisso, né? Em usar as mulheres, depois matar e jogar fora, sabe? Enfim, e aí acaba que a Bailey, ela tá tão nervosa, mas tão nervosa, que quando ela vai fazer o desfile, ela começa a contar os passos, tipo, ficar contando 1, 2, 3, 4, 5... Enfim, ela fica contando assim pra ela mesma e tal. E aí ela volta. E aí o Gabe volta, fala pra ela que ela foi vendida e não sei o que, não sei o que. E aí ela vai pro carro dessa pessoa, né? Ela tem que tomar todo cuidado pra ela não transmitir nenhuma doença, até mesmo dentro do carro. Então ela tem que pôr luvas, tem que tomar cuidado onde ela vai encostar e não sei o que, não sei o que. Enfim, ela chega na casa dessa pessoa e ela descobre que ele se chama War. O Warren, né? Mas o apelido é War. E pra sorte dela, o War é uma pessoa extremamente
maravilhosa, porém extremamente complicada e extremamente conturbada internamente. Então, assim, ela teve muita sorte de ter sido comprada por ele. Então, o War, ele fala pra Bailey, né, que ele se interessou por ela porque ele viu ela contando os passos dela lá no palco. E aí, aos poucos, com a convivência dos dois, ela vai entendendo um pouquinho mais dele e a gente descobre que ele é uma pessoa extremamente conturbada, uma pessoa extremamente comprometida internamente, que já sofreu muito. E ele é cheio de manias e cheio de toques, vamos dizer assim. Então, tudo ele precisa higienizar, ele precisa contar quantos passos, ele precisa contar certinho quantos segundos para lavar a mão, e tudo assim tem. Ele é extremamente rigoroso com limpeza, nada da rua pode entrar dentro da casa. Ele assim, ele é muito perturbado mesmo. E aí ela vai conhecendo aos poucos o porquê dele ser assim. Então ele tem um grande trauma. A mãe dele, quando estava grávida, ganhou o neném e tal, só que a neném morreu e a mãe, se eu não me engano, ela se suicidou. E aí foi sangue pra tudo quanto é lado. E ele ficou traumatizado com essa imagem, com aquilo na mente dele. Então, por isso que ele tem um toque enorme com limpeza, com higienização, com tempo. E aquilo mexe tanto com ele que se ele não fizer aquilo... gente, ele fica muito nervoso. E aí o que acontece? O War, ele fica extremamente sozinho, isolado na casa. E aí ele comprou a Bailey, entre aspas. Mas o que ele estava pensando? Que quando ele entrou nesse mercado, não era mascarado, no caso, né? Então ele estava achando que era uma pessoa consciente do que ele estava fazendo lá, né? Como se a Bailey tivesse dado o consentimento dela para estar lá e ser vendida. E que o dinheiro que era dado lá era investido em alguma coisa de caridade, alguma coisa assim. O que não é, né, gente? E aí ele não imaginava que a Bailey estava sendo vendida, o que aconteceu com ela e tal. Ele não imaginava que isso fosse possível. E ele falou, não, gente, como assim? E ele comprou a Bailey pela companhia dela, para ter alguém para conversar, para ter alguém para passar o dia a dia e tal. Então, em nenhum momento a gente vê segundas intenções ali. Realmente ele só queria alguém para ter uma companhia no dia a dia. E aí acaba que os dois vão desenvolvendo uma paixão, os dois vão sentindo atração, mas o War ainda tem muitos traumas, ele não suporta toque, que a pessoa toque nele, que a pessoa chegue muito perto, saliva, essas coisas, ele não suporta isso. Então os dois juntos vão superando grandes traumas e tudo que acontece entre os dois só vai acontecer após a Bailey completar seus 18 anos. E é interessante a gente ver essa superação dos dois, né? A Bailey pelos seus traumas que ela teve com o Gabe e ela ajudando o War a se recuperar do que ele já passou no seu passado. E ela acaba conhecendo o pai dele, ele explica tudo que aconteceu e tal, em fazer tratamentos, em tomar medicamento para controlar o pânico, essas coisas. E aí acaba que conta o que aconteceu com ela, então eles vão começar investigações para achar quem que estava por trás desse mercado e tal, papapá. Então está indo tudo a mil maravilhas, os dois se conhecendo, os dois ficando juntos, se apaixonando e tal. O War achando que nunca mais seria possível se aproximar de alguém de novo, que não seria possível superar seus traumas, então aos poucos os dois vão se autoajudando. Aí o Gabe consegue encontrá-la, então ele vai até a casa deles e ele vai armado. E assim, a cena que ele faz com a Bailey na frente do War, gente, é horrível mesmo, sabe? E aí, pra finalizar, ele atira no War e sequestra a Bailey novamente. E aí finalizamos o primeiro livro assim. Então, na hora que a gente achou que ia melhorar, que ia ficar tudo bem, que... bem assim, né? Que ela com o War, apesar da situação, né? A gente sabe que o War não tinha a intenção do que estava realmente acontecendo por trás daquilo tudo. Mas então a gente estava vendo aquela superação de traumas e aí o Gabe retorna. E aí acaba assim. E o segundo livro ele chama This is Love, Baby, e nele nós teremos o ponto de vista do Brandon, que é o ex-namorado dela. E então a Bailey foi
levada pelo Gabe novamente. E ela, naquele desespero, achando que o War tá morto, que ela viu, né, o War levando um tiro, né, aquela quantidade enorme de sangue, e ele revivendo seus piores traumas, que foi com o sangue e tal. E aí ela é levada pelo Gabe novamente. Ele vai fazer horrores com ela, ele vai puni-la, ele vai maltratá-la, abusar, e muitas coisas assim que não tem nem como falar de tão podre que é. E nós temos o Brandon, ele indo atrás da Bailey, procurando ela, indo atrás, ele abandonando sua família, largando tudo por conta da Bailey, pra achar ela novamente. Então, assim, não tem nem como eu descrever as cenas, mas é extremamente pesado tudo que ele faz com ela. E ela vai tentando lidar da melhor forma que ela consegue. E ela descobre também que ela está grávida. O Brandon vai acabar encontrando ela e eles vão ter uma briga entre o Brandon e o Gabe. E aí o Gabe vai acabar se machucando e vai acabar sendo preso, amarrado e tal. E aí a Bailey quer respostas, quer saber das coisas, porque ela não entende por que o pai dela não está procurando por ela. Ninguém deu a falta dela, nem nada do tipo. E aí ela acaba descobrindo que a mãe dela já faleceu. Então a mãe dela não conseguiu fazer o tratamento e melhorar. Mas o Brandon, ele está, de certa forma, um pouco diferente do que ele era quando estava com a Bailey. Ele se mostra estar bem mais perturbado. Então, novamente, o Gabe vai acabar conseguindo sair dali. E ele e o Brandon vão ter uma outra briga. Então, o Gabe acaba se machucando gravemente. E tanto é que, inclusive, fala que tá, tipo, no ângulo muito estranho o pescoço dele e tal. E aí, eles vão dar o Gabe como morto e eles vão embora. Só que aí o Brandon, o que acontece? Ele vai manipular a Bailey e vai falar pra ela que eles não podem ser vistos, porque ela está sendo procurada por assassinato do War. E, enfim, e aí eles vão pra um hotel, e aí ela acha muito estranho, porque o Brandon, ele pede, tipo, a melhor suíte lá pra eles, e com que dinheiro, sabe? E aí ele acaba que fala que foi com o dinheiro que pagaram por ela, né, e aí mandaram pra mãe dela e tal, e aí ele fica com esse dinheiro e não sei o que e tal. Só que o Brandon se mostra totalmente perturbado e louco, e aí na hora que a Bailey tem um minuto sozinha, ela acaba ligando pra detetive, falando, olha, eu sinto muito, mas eu não matei o War, eu amava ele e tal, e ela fala do Gabe, ela fala que o Gabe, ele tá morto, que ele tá em tal lugar, não sei o que e tal. A detetive fala, olha, não, o War não morreu, ele tá super preocupado com você, ele tá te procurando e tal. E aí, nossa, ela, gente, como assim ele tá vivo? E o Brandon mentiu pra ela, e ele sabia disso, que ele tava vivo. E aí a detetive fala, olha, foge daí, sai daí que eu vou mandar te encontrar e tal. E aí a Bailey vai pro primeiro lugar que ela vai, pro hospital, encontrar com o War. E lá eles ficam juntos, né, o War ainda tá bem debilitado, mas ela fica toda emocionada e feliz de ver ele, ela conta que tá grávida. E aí o War adormece. E quando ele acorda, cadê a Bailey? Ele fala, olha, cadê a moça que tava aqui comigo no quarto ontem à noite? Fala, que moça? Não tinha moça nenhuma aí. Ele fala, não, tinha sim. Aí eles vão ver nos registros de gravações das câmeras de segurança. Realmente, a Bailey, ela foi levada. E aí eu só não consigo me recordar se foi mesmo pelo Brandon ou se foi pelo Gabe que ela foi levada. Só sei que está a Bailey, o Brandon e o Gabe juntos, e os dois voltam a ter uma briga super acalorada. E a Bailey, ela tem que aproveitar as oportunidades. Então ela vê que a única alternativa é manipular o Gabe. Então o que acontece? Nisso tudo, o Brandon confessa que ele matou o pai dela. Por isso que o pai dela não estava procurando por ela, né, gente? Mas o pai permitiu também todo esse sequestro, a venda dela e tal. Ele permitiu para poder pagar o tratamento da esposa dele. Mas enfim, o Brandon confessa que assassinou o pai dela e que enterrou o pai no próprio jardim dela, sabe? E aí a Bailey, ela manipula o Gabe, falando, ai, Gabe, ele é o verdadeiro monstro, ele teria coragem de me matar e não sei o quê, que ela conhece ele, que ele não teria capacidade de fazer isso com ela, nem com o pai dela, enfim. E ela manipula ele até que o Gabe finalmente mata o Brandon. E aí, gente, pra vocês verem que ele também é totalmente perturbado, o Gabe, né, já não é novidade, mas ele
assim, a Blair, gente, tô com Blair na cabeça. A Bailey, ela toda cheia de sangue, toda, e ele ainda sente prazer naquilo, sabe? E aí ela espera a melhor oportunidade pra pegar uma faca e apunhalá-lo. E aí ela acerta no peito dele e sai correndo da casa. E nisso já estão chegando os policiais, já tá chegando o War. Aí ela fala, não, ele tá lá dentro, não sei o que, e o homem pra não morrer. Então, quando eles chegam lá dentro, o Gabe não está mais lá, só está o corpo do Brandon. Mas a detetive fala pela quantidade de sangue, ele não iria muito longe, que ele já morreu e não sei o que ela não precisava se preocupar. No final do livro, nós temos um salto temporal de 2 anos, então a Bailey já ganhou a filha e ela está grávida de um menino também. E, bem no finalzinho, nós temos um capítulo dedicado a um tal de Johan. Quem é Johan? E aí nós temos esse Johan com uma esposa, ele falando que essa esposa chama Alejandra e que ela salvou a vida dele no dia que ele chegou todo ensanguentado lá na cozinha dela. E que ela nunca fez perguntas sobre o passado dele. Então nós finalizamos aí o 2º livro e tem como piorar, viu, gente? Então, assim, a única coisa que salva é a Bailey e o War, né, gente? De resto, pode ficar sossegado que vai piorar. Então, eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo, que eu acho que já deve ter ficado. Mas eu vou trazer o vídeo, mas eu vou trazer mais vídeos contando dos próximos livros pra vocês. Mas deixa aqui nos comentários se você conhece esse livro, essa série, o que você achou, se você acha, o que você acha que pode acontecer nos próximos livros. E já adianto que teremos um salto temporal bem maior. E nos próximos livros são outros personagens que protagonizam as histórias, mas que todos desses 2 primeiros estão envolvidos. Então é isso, um beijão e até. Tchau!